hoje em dia a maioria das pessoas tem acesso a algum serviço de streaming, como a Netflix, Amazon Prime, HBO Max e Disney Plus. Mas você sabia que existem diferentes modelos de negócios para serviços de streaming? Bem-vindos de volta ao Andarilhos, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os diferentes formatos de Video On Demand, que também é conhecido como VOD. Existem 3 formatos principais de VOD: SVOD, TVOD, AVOD. SVOD, TVOD, AVOD. O mais comum é o SVOD, onde o S significa subscription. Esse é o formato da Netflix e da maioria dos serviços de streaming. Esse serviço fornece uma biblioteca de produtos audiovisuais para as pessoas que pagam uma taxa fixa por mês. Já o T em TVOD significa transactional. Essa palavra se refere à troca. Você basicamente paga por produto audiovisual individualmente. Pode ser tanto para alugar quanto para comprar o conteúdo. Em caso de aluguel, você tem acesso ao filme ou série por aproximadamente 48 horas. E se você compra, vai ficar na sua biblioteca pessoal da conta. Esse é meio que o novo pay-per-view. E por último, AVOD, sendo que o A significa Advertisement Based. Basicamente, significa que haverão propagandas durante a exibição. O formato de AVOD pode ser tanto pago quanto de graça. A versão de graça é a que mais se encaixa realmente com o AVOD, porque o conceito real desse formato é que quem paga pelo serviço são as marcas que estão fazendo propaganda. Mas os serviços que misturaram AVOD com SVOD, como a Disney Plus e a Hulu, fizeram isso para meio que baratear o custo. E eu sei que eu falei que só tinham 3, mas durante a pandemia apareceu um quarto. Eu não falei que tinha 4 porque ele não é exatamente um quarto tipo de VOD. É mais uma extensão do formato de subscription, que é o PVOD. Premium Video On Demand. Premium significa basicamente que você tem acesso antecipado a certos produtos. E obviamente que você paga mais pra ter esse acesso. Acho que a primeira vez que eu vi esse conceito foi quando saiu o filme de live action da Mulan. A Disney Plus estava cobrando aproximadamente uns R$120 pra você ter esse acesso antecipado ao filme. Muitas pessoas acreditam que esse vai ser o futuro do cinema, já que o Covid meio que fez as pessoas pararem de ir para salas de cinema. E agora que eu falei tudo isso, você deve estar pensando, tá, legal, mas por que eu preciso exatamente saber disso? Primeiramente, é uma questão de distribuição. Você, como cineasta, criador de conteúdo, precisa saber quais são as possibilidades de ganhar dinheiro com o seu filme ou série. Obviamente que distribuição é muito mais do que apenas saber aonde que o seu conteúdo pode parar. Mas isso a gente entra em detalhe em outro vídeo. Mas entendendo esses formatos é um começo para você fechar o melhor negócio com a distribuidora. Por exemplo, se você vai ter lançamentos em cinema, talvez seja uma boa ideia discutir com o distribuidor se a possibilidade de PVOD é algo que vale a pena. Ou que a melhor estratégia de lançamento é começar com TVOD para as pessoas alugarem o filme e depois que o filme já passou por uns 3 meses ali, você coloca no SVOD. E a melhor estratégia para o seu conteúdo vai depender do seu conteúdo. Não existe um jeito certo de fazer distribuição, então é sempre melhor você entender o que o público tá querendo. A segunda coisa ainda tem um pouco a ver com distribuição, mas basicamente como você é pago. Em SVOD você recebe uma vez em grande quantidade pelos direitos por um certo tempo, que é o formato em geral, mas existe a exceção da Amazon Prime que paga pela hora assistida. Em TVOD você recebe uma porcentagem da transação do aluguel ou venda, e no caso de AVOD você recebe parte dos lucros com as propagandas que passaram durante a exibição do seu conteúdo. Então, entendendo da onde que vem o dinheiro, você consegue ter uma ideia melhor de qual seria a melhor estratégia de distribuição para você. E por último, é entender melhor o formato do seu conteúdo. Isso vale um pouco mais para série do que para filme. E por que você tem que pensar no formato do seu conteúdo? Porque são formatos diferentes de exibição. E essas diferenças normalmente acontecem no SVOD e no AVOD. Quando você cria séries para plataformas como a Netflix e HBO Max, você não tá lidando com propagandas. O que significa que você não tá lidando necessariamente com o formato tradicional de atos em séries. Sempre bom manter os atos de qualquer jeito para você manter a audiência ali atenta. Mas no final do dia, o episódio não é interrompido por uma propaganda, o que torna a experiência de assistir um pouco mais imersiva. Já em AVOD, você tem propaganda de 3 a 5 vezes, dependendo de quão longo o seu episódio é. E nesse caso, você tem que pensar na estrutura do seu episódio para que no final de cada ato, antes da propaganda começar, aconteça algo que a pessoa fale: vou ficar aqui para assistir a propaganda porque eu quero saber o que acontece depois. Então é isso. Esses são os tipos de VOD e algumas razões por qual você tem que saber quais são os diferentes tipos de VOD. E se você gostou do vídeo, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa saber disso. Vejo você semana que vem.